Tratamento da dor é coisa séria. Tem gente vendendo a casa para fazer cirurgia. Tem gente vendendo todos os bens que possuem para fazer tratamentos que não surtem efeito quando a gente fala de uma dor crônica. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Meu nome é Caio Ferreira, eu trabalho com tratamento da dor há 10 anos e nessa trajetória já atendi mais de 7.300 pessoas diferentes. E é com essa experiência que eu tento te oferecer o melhor tratamento possível baseado em muito raciocínio clínico, terapia manual, educação em dor e prescrição de exercício não aleatória. Vamos conversar um pouquinho sobre a seriedade que um tratamento deve levar em consideração. Quando o paciente com dor crônica chega e senta na nossa frente, a gente não pode simplesmente analisar, olha, aquela dor é no joelho, aquela dor é no ombro, aquela dor é na TM, aquela dor é na coluna, portanto, eu vou me restringir na minha avaliação a examinar somente o local que dói. Todo mundo já está cansado de saber que o corpo, ele responde a uma regra de interdependência regional, mas essa regra de interdependência regional vem sendo extrapolada por terapeutas inexperientes, inescrupulosos, e que não tem acesso à literatura científica, como por exemplo, olha, seu fígado está rebaixando, puxando o aumento maior, que está tensionando o ligamento vértebro-pericárdio, que pressiona seu coração e você sente angina pectoris, né? Sente aquela dor no peito que irradia para o braço. Não é dessa interdependência regional que eu estou falando. Eu estou falando de interdependência regional de verdade. Para você levantar o braço direito, você tem que estar com o peito ereto, né? Com o tronco estufado para o braço subir mais. Se você ficar assim, o braço não sobe. Ou seja, para o seu ombro mover bem, a sua coluna torácica tem que estar movendo bem. Para seu pescoço mover bem, a sua torácica tem que estar movendo bem. Para seu quadril mover bem, a sua lombar tem que estar movendo bem. Seu tornozelo tem que estar movendo bem. E aí muitos profissionais restringem esse conceito a uma valência física chamada mobilidade. Vamos fazer mobilidade para tudo. Você concorda comigo que se mobilidade resolvesse tratamento de dor crônica, a gente não tinha nenhum atleta de crossfit, nenhum ginasta com dor? Não faz sentido, não é mesmo? Então a gente não pode também inferir que uma valência física só, como mobilidade, ou como fortalecimento, ou como alongamento, ou como treino sensório-motor ou de equilíbrio, vai fazer o paciente melhorar da dor. Repito, todas as lives, todas as aulas que eu tento prestar aqui, eu falo que dor crônica, dor que já passou de 3 meses, ela responde a sensação, emoção e pensamento. Por responder a sensação, emoção e pensamento, a dor ela é multifacetada. Não tem como a gente simplesmente dizer para o paciente, sua dor é por causa da condromalácia, sua dor é por causa da hérnia de disco, sua dor é por causa da síndrome do impacto. Existem muitas valências que precisam ser examinadas para a gente identificar quais são as influências principais de uma dor crônica. E eu falo influência porque muito profissional fala para você de causa de problema. Eu trato a causa da sua dor. Mentira! Se sua dor é crônica, ela não tem causa detectável. Ela é multi-influenciada por vários aspectos da sua vida. Então, o profissional da saúde, seja ele médico ou fisioterapeuta, ele precisa avaliar várias dimensões da sua vida. Por exemplo, com quem você mora? Você é casado ou casada? Em que bairro você mora? Né? Você estuda, trabalha com o quê? Trabalha com o que gosta? Você tem um relacionamento ativo? Um relacionamento amoroso ativo? Como está seu relacionamento? Está indo bem? Como é que está a sua relação com seu chefe? E a relação com seus pais? Como é que tá? Você, por um acaso, inverteu a polaridade, passou a ser pai dos seus pais e quebrou algum aspecto da relação entre eles? Caio, o que você está falando aí? Eu estou falando do aspecto social, biológico e do aspecto psicológico. Porque esses 3 aspectos estão diretamente ligados
na dor que o paciente sente. Porque se eu estou num conflito dentro do meu relacionamento, o nível de reatividade cerebral aumenta, a minha impaciência aumenta, a minha angústia aumenta, minhas preocupações aumentam e minha tomada de decisão começa a ficar frágil. Tomada de decisão em outras esferas da vida, como nos negócios, entende? Então a gente precisa entender que o cérebro é um botão de liga-desliga que liga a percepção de dor, desliga a percepção de dor. Melhor, botão de liga-desliga não, um botão de on-off, um botão de volume de som. Quanto mais estressado nas esferas e dimensões de vida você estiver, maior é o volume que a sua dor vai gerar. Quanto mais tranquilo você tiver, menor o volume que sua dor vai gerar. Eu gosto sempre de uma analogia da massa de modelar, né? Por que a analogia da massa de modelar? Porque às vezes o paciente, ele precisa entender que ele está dando muito foco na dor e a dor é um pontinho preto numa massa de modelar branca. E aí aquela massa de modelar branca começa a ficar acinzentada. E quanto mais eu foco na dor e vou procurar um médico para dizer, tira minha dor de mim, tira essa dor daqui, ou procuro um fisioterapeuta para dizer, tira essa dor daqui, o que vai acontecer? Eu vou me frustrar, porque nenhum profissional é capaz de tirar a dor de você, você é o único capaz de controlar a sua dor, e essa frustração vai gerar mais bolinhas pretas na massa de modelar branca, e essa massa de modelar vai começar a ficar mais acinzentada, ao ponto que vai praticamente se transformar numa massa de modelar preta, e você já não tem mais o mesmo brilho de antes, você já não consegue executar as atividades que você queria, sexo com o marido, carregar filho no colo, aguentar períodos prolongados sentado no engarrafamento. Você não consegue, porque você está muito focado na dor. Então o terapeuta que trabalha com base científica, ele vai focar em aumentar a sua vida. Como assim, Caio? Ele vai focar em pegar novas massas de modelar branca e misturar na massa de modelar que já está acinzentada. E essa massa vai começar a clarear, resgatar algum brilho que não vai ser igual a antes, mas que você vai começar a ter mais qualidade de vida. E através dessa qualidade de vida, o seu nível de como é que eu posso dizer? O seu nível de hipervigilância com a dor crônica vai começar a diminuir. E aí agora a gente tem um paciente que aumentou a vida, mas a dor continua lá, mas por ele ter aumentado a vida, ele percebe menos a dor. Então é uma mudança de foco que não é uma mágica de uma consulta que a gente vai fazer, é um processo. Existem pacientes que tratam por 1 mês, outros pacientes tratam por 2, outros pacientes tratam por 6, 12, 18, 24 meses. Existem tratamentos para várias condições. Existem formas de pagamento extremamente facilitadas, parcelamentos extremamente facilitados. E por que eu falo disso? Porque existe uma objeção muito grande ao buscar um tratamento de dor especializado, que é o preço da consulta, que não se compara ao valor do conhecimento que a gente te entrega. Porque esse conhecimento, ele começa a te dar autonomia no tratamento da dor. E com autonomia você não depende de nenhum profissional, inclusive de mim. E a objeção do preço é simplesmente porque estão acostumados com fisioterapeutas que estão focados em uma única valência física, que eu expliquei no início da aula. A valência física de mobilidade. Vamos melhorar a mobilidade da sua articulação. Ou a valência da flexibilidade. Vamos melhorar seu alongamento. Ou a valência da força. Vamos melhorar o seu fortalecimento. Ou a valência da resistência. Vamos fazer um treinamento aeróbico aqui na minha bike estacionária. Então, esses fisioterapeutas, eles estão ultrapassados em no mínimo 20 anos. Porque um tratamento da dor científico, ele compreende educação em dor, que é te explicar e dar sentido à dor que você sente. Você vai aprender por que está doendo, quais são as influências da sua dor e o que você tem que fazer para controlar o problema, evitar ou diminuir o risco de recidiva, evitar a recorrência do problema. Você vai entender como fazer a manutenção do seu tratamento para que você se mantenha bem como o tratamento te fez alcançar esse objetivo. Então, essa parte de educação, desmistificar as crenças de que
médicos e fisioterapeutas colocam nesse paciente de que não pode impacto, de que não pode correr, que dobrar faz mal para a coluna. Por exemplo, uma aluna está acompanhando um paciente e esse paciente ouviu de um neurocirurgião que se ele tropeçasse, ele correria risco de ficar paraplégico, porque a imagem dele tinha uma protusão discal. Então, essa informação e essa cultura médica de colocar você em um tratamento baseado no medo, o que ele vai fazer com você? Ele vai fazer com que você mude o seu comportamento. Ele vai fazer com que você mude, como eu posso falar, o seu jeito de andar, o seu jeito de se abaixar, com que você evite atividades que vão aumentar a rigidez em sua articulação. E quando você se percebe com rigidez na articulação, o que vai acontecer? Você vai tentar fazer mobilidade, só que nada tem a ver uma coisa com a outra. A rigidez ela diminui à medida que você vai se expondo a amplitudes de movimento finais na direção que aquela rigidez está se apresentando. Caio, como assim? Se eu estou com dificuldade de dobrar, a gente tem que te expor ao dobrar. Se eu estou sentindo dor para agachar, a gente tem que agachar você de mil maneiras diferentes para enganar seu cérebro e te mostrar, olha, realmente eu estou me abaixando e não estou sentindo dor. E aí acontece um fenômeno neurofisiológico no seu cérebro que a gente chama de habituação, que ela é mediada pela violação da expectativa, ou seja, o paciente esperava que aquele movimento iria doer, ou que aquela sessão de fisioterapia gerar uma dor muscular, uma dor à noite que ele não ia conseguir dormir, e ele vai para a noite de sono e dorme bem. Ou seja, o fato de ele estar com a expectativa negativa alta e essa expectativa negativa não ser atendida, viola a expectativa dele. Só que para saber tudo isso, o fisioterapeuta ele precisa saber prescrever exercício com doses específicas. E essas doses específicas vão variar a depender do grupamento muscular que você estiver trabalhando. Se for um grupamento de peitoral, ombros, braços ou de coxas, membros inferiores, você vai ter uma quantidade dentro de um volume mínimo efetivo e um intervalo do volume mínimo efetivo até um volume máximo que é recuperável em 7 dias, em uma semana. Ou que sai em 4, 5 dias, 72 horas. Baseado nessa dose de prescrição de exercício, é que o paciente se expõe, percebe que não piora, e por perceber que não piora, ele te dá o benefício da dúvida. Essas informações são passadas em consulta. Entende? Então, a gente precisa estar com tudo isso muito claro. Porque quando um paciente desse chega com barreiras de recuperação, como um luto, como uma separação, como um processo de conflito emocional dentro do seu próprio relacionamento, ou dentro de uma relação familiar com o pai, com a mãe, com o irmão, com o sócio, com o funcionário, essa barreira de recuperação vai retardar o nosso resultado. E por retardar o nosso resultado, a gente precisa de alguns outros profissionais junto com a gente. Geralmente, um psicólogo, especialista na área de terapia cognitivo-comportamental, mas não somente nisso. Não é qualquer psicólogo TCC que está apto para tratar um paciente com dor crônica. Definitivamente. Existem psicólogos que ficam enraizados dentro da teoria e não conseguem transferir os questionamentos reflexivos para a prática diária do paciente. Então, além do psicólogo ter que ser especialista em TCC ou ACT, ele precisa ter experiência com pacientes com dor. E esses psicólogos vocês só vão encontrar depois de passarem por especialistas em dor, que encaminham esses pacientes a psicólogos. Então, não vai ser fácil. Não é qualquer profissional do plano de saúde que vai resolver seu problema. Pelo contrário, ao acessar o plano de saúde, eu acredito que você está ajudando o seu problema a se cronificar. O plano de saúde, na minha opinião, deveria ser usado para emergências médicas, situações de pronto atendimento hospitalar.
Mas infelizmente, quando ele é usado para consultas eletivas, seja com profissionais da saúde, da fisioterapia ou da medicina, vocês não encontram profissionais bons. Bons que eu digo tecnicamente, porque humanamente vocês encontram aquele profissional super educado que você quer levar até um bolinho de presente para o profissional, do tão bem que ele te atendeu. Mas o atender bem, pessoa para pessoa, a educação que seu pai dá para você lidar com pessoas de maneira educada, não é suficiente para fazer com que eles melhorem da dor crônica. Então, hoje, o sistema de planos de saúde vai fazer com que você procure profissionais que vão te vender técnicas, e por quanto mais procedimentos você fizer, mais aquele plano de saúde vai pagar o profissional. Por isso, a maioria desses profissionais tendem a recomendar tratamentos que não são necessários para essas condições de dor musculoesquelética. Faz sentido? Então, mais vale você investir num tratamento especializado, pegar sua nota fiscal, pedir reembolso do seu plano, mesmo que você só consiga 10, 20, 30% ou que não consiga, a sua saúde vale muito mais do que um plano de saúde tem para te oferecer. E olha, eu recebo relato praticamente toda semana de seguidores que não fizeram um tratamento especializado, buscaram cirurgiões pelos planos de saúde, operaram e continuam com dor, tiveram hernia de disco, tiraram a hérnia e continuam com dor, e vem me perguntar: Caio, a dor pode voltar? A dor vai voltar com o meu tratamento, com a cirurgia, com o tratamento de qualquer profissional. A dor vai voltar. Não é questão de se voltar, é questão de quando ela vai voltar. E uma vez que você entende que a recorrência da sua dor faz parte da história natural oscilatória da dor crônica, você se prepara de forma antecipada e constrói um plano para saber o que fazer nos momentos de recidiva da dor. Porque, olha só, as duas principais revisões sistemáticas com meta-análise que mostram prescrições de exercício fazendo com que o paciente tenha prevenção da recorrência de dor, tem a capacidade de reduzir o risco da recidiva em 51% para a dor lombar, 46% para a dor cervical, salvo engano, posso estar errado no dado para mais ou para menos aí, tá? Ou seja, mesmo você fazendo tudo certinho, existe a chance de 49% dos casos da sua dor voltar. Ai, Caio, eu achava que você só falava isso de cirurgia, não falava do seu tratamento. Com seu tratamento a dor também pode voltar? A dor vai voltar. E quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você vai buscar tratamentos que te proporcionem autonomia, porque essa é a virada de chave. Se você faz um tratamento comigo aqui de uma dor lombar, ou de uma dor na TM, ou de uma dor no pescoço, e você percebe que eu tô te ensinando as coisas que você tem que fazer, e você percebe ainda mais que você tá fazendo tudo aquilo sem mim, uma chave vira na sua cabeça. Caramba, quer dizer, ele não tá nem tocando em mim, e eu tô fazendo isso e tô melhorando. Caramba, ele só tá dizendo o que eu tenho que fazer. Eu tô fazendo e eu tô melhorando. Nossa, eu nem preciso vir aqui. Que nada, pega esse engarrafamento da paralela, eu vou fazer de casa na chamada de vídeo. E você começa a perceber que eu só preciso te orientar e te educar. E aí eu vou trazer um dado de uma pesquisa que saiu recentemente, no dia 23 de abril, relacionada à dor crônica no manguito rotador. Perceba, um paciente que tem uma dor relacionada ao manguito rotador há mais de 3 meses, pegaram vários pacientes com essa dor, né, e dividiram em 3 grupos. Um grupo com educação em dor, que é isso que eu estou fazendo com você. Eu estou te dando informação de qualidade para você tratar a sua dor. Porque quando você entende, você não depende. Quando você entende, você descarrega uma cascata de analgésicos opioides no seu cérebro que fazem você controlar a dor. Então, nesse estudo, adicionar ao protocolo fortalecimento, treinamento sensório-motor, não adicionou benefícios ao paciente que estava com dor crônica relacionada ao manguito rotador. Esse estudo foi de ombro,
Mas, cara, não se assuste se no próximo mês a B&J publicar um estudo com esse mesmo desenho para coluna lombar, com esse mesmo desenho para coluna cervical, com esse mesmo desenho para joelho. Não se espante, vai acontecer. Porque lá, desde o princípio de neurociência de Kendall, desde do livro do Emílio Puentedura, de Therapeutic Neuroscience Education, que ele mostra grupos de pacientes com dor crônica fazendo terapia manual e exercício e educação em dor versus grupos fazendo educação em dor. Grupos que fazem exercício têm melhores resultados do que grupos que fazem terapia manual. Grupos que fazem educação em dor têm melhores resultados do que grupos que fazem exercício e terapia manual. E veja bem, exercício é tão bom, mas mesmo assim, em alguns estudos, perdem para terapia manual, perdem para educação em dor. E mesmo assim, educação em dor tem se mostrado superior, porque o paciente entende o problema e não depende mais de ninguém. Porque assim, na via das dúvidas, no final das contas, o que rola? Não tem o melhor exercício para essas condições. Tem um exercício que o paciente mais se adapta. Só que por que eu falo que não pode ser aleatório? Porque às vezes o paciente me escuta falar um negócio desse e ele pensa assim, ó, tá, vou passar ali na Centauro, vou comprar meu tênisinho verde cana e vou calçar e vou começar a caminhar. E aí quando ele caminha, ele fica no NEAT, no nível de atividade. E ele melhora o nível de atividade, que abre um portão lá no cérebro que regula a dor, massa. Mas ele não vai no nível de exercício. E sem a dimensão exercício físico regular, esse controle de dor começa a ser falho. Ou então o paciente chega assim e fala, não, vou fazer várias atividades, já estou no pilates, vou entrar na musculação e agora eu vou fazer corrida de rua. Aí ele bota o nível de exercício tão lá no topo, mas tão lá no topo, que ele começa a fazer estresse metabólico, estresse oxidativo e passar do volume máximo recuperável. E aí o nível de exercício que era para ser regulador de dor, passa a ser amplificador da dor por sensibilização do sistema nervoso. E ele, mais uma vez, ele não está mexendo no nível de atividade. Então, se eu fosse separar aqui dimensões para que você entenda como o buraco é mais embaixo para regulador, eu poderia te falar que existe um nível de atividade onde vai ser tempo de pé, tempo andando, tempo subindo escada, tempo fora do repouso e tempo fora do nível de exercício físico. Uma outra dimensão de exercício físico, onde você vai ter exercício físico regular, sistematizado, respeitando o princípio da sobrecarga, especificidade e reversibilidade, fazendo progressão de volume, intensidade, carga, repetição, técnicas de treino, semana após semana durante 4 semanas, com deload na 5ª semana, fechando o microciclo. Dentro dessa sistematização do exercício, esse paciente começa a ter regulação de dor. Esse paciente começa a ter resultado estético no emagrecimento, resultado estético na hipertrofia, resultado psicológico e social na estética, né? Também. E é engraçado porque o exercício ele mexe tanto no cérebro que ele potencializa a sua capacidade cognitiva, atencional e de memória. Suas tomadas de decisões param de ser mais frágeis, você começa a tomar decisões mais assertivas. Rapaz, esse jogo do Fluminense, ver o Fluminense jogar, dá no nervo, né, velho? Porque os caras ficam passando a bola dentro da pequena área, é louco isso, né? Enfim, Fluminense e São Paulo tá jogando aqui do lado, eu tô só de olho aqui pra ver o que é que tá acontecendo. Voltando ao ponto, o buraco é tão mais embaixo que o exercício físico, ele melhora sua capacidade de raciocínio, seu nível de felicidade. Eu tô aqui, vê que louco, eu tô fazendo uma pós-graduação em neurociência e comportamento e eu tô assistindo uma aula aqui com o Tal Ben-Shahar, que ele é um muçulmano, eu acho, de Israel.
Ele é professor de Harvard, velho. E ele tá dando aula sobre neurociência da felicidade. E eu queria te dizer que o exercício físico torna você uma pessoa mais feliz. E isso mexe nas esferas que eu falei tudo lá no início da live, né? Seu relacionamento amoroso fica melhor. Seu relacionamento com seus pais ficam melhores. É engraçado porque, falando em relacionamento, né, com os pais principalmente, a gente cria o pai ideal na nossa cabeça, a mãe ideal na nossa cabeça. E a gente descarrega todas as nossas frustrações de vida, porque meu pai não foi assim, minha mãe não foi assim, faltou isso pra mim, faltou aquilo pra mim. E a gente esquece de pensar que a gente é essa parada que a gente é hoje justamente porque os nossos pais foram assim. Existe uma outra corrente também de empresários aqui no alto escalão do Brasil que fala assim, ó, tempos fáceis fazem homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis. Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. E é um ciclo que se repete. Eu vou transferir essa frase para o ciclo da hierarquia familiar. Os seus pais, se te dessem tudo de mão beijada, talvez você não valorizasse o que você é hoje. Mas também se seus pais restringissem tudo de você, talvez você tivesse consequências sociais, psicológicas e biológicas, entende? Então, o pai, ele não tem que ser seu amigo, cara. Pai tem que ser pai. Mãe tem que ser mãe, não tem que ser sua amiga. Ela pode ser sua amiga, mas não tem que. Mãe e pai tem que falar o que a gente tem que ouvir. E eu entendo que muitos pais não fazem isso. Mas por que esse papo está enveredando para a hierarquia familiar? Para que você entenda que para o seu cérebro não interessa se você está discutindo com sua mãe, com seu pai, com sua irmã, com seu marido, com sua esposa. Não interessa. Para o seu cérebro é detecção de ameaça. E se é detecção de ameaça, ele vai em circuitos pré-programados que estão lá no seu cérebro interagir com todas as experiências negativas ou não assimiladas que você teve. E isso reduz o seu nível de felicidade. Isso reduz sua dopamina, reduz sua serotonina e também tranca os portões que fazem analgesia no sistema nervoso. Ficou claro aí agora? É importante que isso fique claro para você. Porque quando a gente faz perguntas como essa dentro da consulta, o paciente fica sem entender. Oxe, o que ele está perguntando isso? Se ele identificar que você tem uma barreira de recuperação ali, seu tratamento vai ser muito mais assertivo. Não porque eu vou fazer o seu tratamento. Pode ser que eu precise de um psicólogo comigo. Pode ser que eu não precise. Pode ser que só a minha capacidade de questionar reflexivamente faça você entender por que você está tão aflito e por que você está sofrendo tanto com sua dor. E o fato de você entender já faz com que sua analgesia comece a ser descarregada. E é por isso que centenas de pacientes que passam pelo consultório, na primeira consulta, reduzem já algum nível da dor. Porque a conversa que a gente tem, reflexiva, faz o paciente se escutar. Hoje, especificamente, eu chamei um aluno para a live, né? E esse aluno, ele respondeu assim, não consigo. E aí ele falou, eu penso que não tenho com que contribuir. Olha só, você acha que se eu chamei um aluno para a live, ele não tem com que contribuir? Quantos alunos eu tenho? Eu já fiz live com todo mundo? Não. Quem eu sei que não tem com quem contribuir, nem vem para a live. Mas ele falou assim, ó, penso que não tenho com quem contribuir. Eu assisti as entrevistas dos outros. Todos têm histórias muito bacanas. Eu não. Eu tive esse resultado tal e só. Você entende? Olha só, tem várias coisas aí. Se ele fosse um paciente com dor crônica, ele tem uma barreira de recuperação, de expectativa extremamente negativa e autoimagem, autoestima profissional baixa. Ele tem o mal do século. Sabe qual é o mal do século? A comparação.
Ele se comparou com outras histórias de sucesso que fizeram lives comigo e recusou minha live. Eu não respondi ele e nem vou responder, porque eu sei que ele está em processo terapêutico e eu sei que ele vai reler o que ele mesmo escreveu. E quando ele tiver a capacidade de ler o que ele mesmo... Por isso que é tão importante falar, sabe? Você com dor crônica aí pode estar boiando e não tá me entendendo agora. Mas você sabe por que é importante conversar, falar? Porque você se escuta, você despeja suas crenças, seus pensamentos automáticos, suas crenças intermediárias e suas crenças centrais. E se você estiver dentro de um ambiente que é extremamente tóxico, como por exemplo, eu trabalho no SUS e tenho vergonha de que meus pacientes saibam, gol do Fluminense, gol do Fluminense. Chupa São Paulo! Keno tá de volta. Ó, seguinte, tava onde mesmo vocês que estavam me assistindo? Perdi o fio da meada aí. Gi, me ajuda, Natália, Luiz, Dina, Cecília, tava falando de que agora? Vamos ver se vocês estão acompanhando a live. Você vê, vários alunos têm barreira para fazer live porque isso acontece. Eu perdi o fio da meada aqui agora. E aí tô pedindo ajuda para quem tá me assistindo me lembrar do que eu tava falando. Porque se a pessoa tá me assistindo, ela tá interessada no que eu tenho para falar. Então provavelmente ela esteja prestando atenção, né? Tem pessoas que não fazem live por isso, para não perder o roteiro. Cara, eu não tenho nem roteiro aqui. Tá falando de barreira profissional, né? Então, pronto, beleza. Autoestima profissional baixa. E você com dor crônica pode estar não entendendo o que eu tô falando, mas tente transferir essa situação profissional para sua vida. Se você transfere essa questão para sua vida, você começa a perceber que existem muitas coisas que influenciam em pensamentos negativos que você tem. E nesses pensamentos negativos, você começa a desencadear comportamentos e ter sentimentos. E esses sentimentos vão fazer com que você aumente o nível de frustração e o nível de irritabilidade no cérebro, fazendo com que você sinta mais dor. Esse ciclo você já deve ter entendido, né? Então, tratar a dor é coisa muito séria. Você não pode... Olha só, gente. Existem pesquisas aqui na cidade, no estado, que me oferecem o título de destaque do ano. E para eu sair nessa pesquisa como destaque do ano profissional da fisioterapia, eu tenho que pagar a entidade para ela me reconhecer como destaque. Não é sobre os meus feitos, é sobre o dinheiro que eu posso dar para eles me reconhecerem como destaque. E esse tipo de marketing sujo, marketing lixo, me trazer reconhecimento para que pessoas cheguem até mim. Eu não quero esse marketing. Existem empresas de colchão que queriam colocar 10 mil reais no meu faturamento todos os meses para eu ajudar eles a vender colchão para os meus pacientes com dor crônica, dizendo que o colchão vai ajudar a melhorar a dor. Não vai, cara, porque não tem ciência nisso. Colchão é conforto, isso é um mito. Colchão, cadeira, tênis, travesseiro é conforto. Não tem o boladão de 14 mil reais da cadeira Herman Miller que vai melhorar a sua dor. Não tem o boladão de 25 mil reais de colchão e travesseiro de pluma de ganso canadense que vai melhorar a sua dor. Eu tenho um casal muito conhecido aqui de Salvador que é atendido por mim. E eles caíram nesse conto e compraram o diabo do colchão. E ele dorme muito bem no colchão porque é confortável para ele. E ela não consegue dormir bem no colchão. Eles fizeram um investimento que não funcionou para a dor. Então esse marketing eu não quero. Só que eu sou 1 em 1 milhão de profissionais que aceitam esses tipos de vereditos. Por que eu estou te falando isso, pessoal? Porque a depender do meu networking, eu posso simplesmente sublocar a sala de um grande cirurgião dentro do maior centro hospitalar de Salvador. Você concorda que só por estar... Perdão. Você concorda que só por estar... Gol do São Paulo, não. Puta que pariu. Você concorda que só por estar dentro do melhor centro hospitalar de Salvador, a minha autoridade sobe e mais pacientes me procuram só pelo lugar que eu estou?
Isso é bom e isso é ruim. Bom porque você vai ter reconhecimento profissional. Ruim porque isso não te dá atestado de competência de acordo com os seus resultados. Isso não te dá atestado de que você é um profissional atualizado. Portanto, você que está tratando dor crônica, cuidado. Porque existem profissionais que estão nos melhores centros de São Paulo, nos maiores hospitais de São Paulo, maiores hospitais de Salvador e tal, e que não estão atualizados e estão dizendo para você que se você tomar um tropeção, você vai parar na cadeira de roda porque seu exame de imagem está deteriorado. E hoje a gente já sabe que exame de imagem não tem relação com a intensidade da dor, severidade do sofrimento ou nível de incapacidade do paciente. Não é diretamente proporcional. Pacientes com hérnias pequenininhas podem ter dores excruciantes baseado no sistema de cultura, crenças, pensamentos e experiências não assimiladas. Pacientes com hérnias gigantes, volumosas, sequestradas, podem não sentir dor nenhuma. No meu caso, eu descobri uma hérnia de disco L5-S1 fazendo uma ressonância da bacia para detectar uma lesão glútea e do posterior de coxa quando eu fugi de um assalto que me aconteceu dia 11 de novembro do ano passado. Fiz 3 meses de reabilitação do posterior de coxa, mas descobri essa hérnia de disco e só descobri porque eu fiz o exame de imagem, porque eu nunca senti dor nas costas, eu nunca tive crise de coluna lombar. Só que como eu tenho essa informação, minha preocupação com isso é zero. Eu faço atividade, eu como demais, sou gordinho, como besteira, como uma zorra, mas os outros pilares estão todos regulados. Então, eu faço um nível de atividade bom, eu faço um nível de exercício físico bom, né? Eu tenho um gerenciamento de estresse adequado, no limite, mas adequado. Higiene do sono não está tão boa, mas está melhor do que nos últimos 5 anos. Desde que eu larguei o cigarro, o sono não foi tão bom como antes de eu fumar cigarro. Então, eu fumei cigarro de 2012 a 2015, 3 anos de tabagismo. A pneumologista fala que meu pulmão é limpo como se eu nunca tivesse fumado cigarro. Mas é importante que você entenda isso, pô. É um jogo de cintura. Então, dentro desses pilares, atividade física e exercício físico, a gente tem o pilar saúde mental, a gente tem o pilar relacionamentos, seja amorosos, de amizade ou relacionamento profissional, por exemplo. A gente tem a esfera financeira. Então, dentro dessas esferas, algumas podem estar defasadas. E aí a gente tem que seguir a regra de Pareto, né? 20% dos nossos esforços que geram 80% dos resultados. Você tem que concentrar naqueles 20%. Então, dentro daquela esfera que está defasada, você tem que concentrar sua energia naquela esfera para que as outras esferas melhorem. Mas existem pessoas que carregam o peso da responsabilidade que não é delas. Porque a mãe disse que tem que fazer, o pai disse que tem que fazer. O pai quer fazer aquilo e você se sente mal por não querer fazer, mas você faz porque o pai disse que é para fazer. Bom, o que eu tenho para falar sobre isso? Muita gente não está preparada para esse nível de conversa, mas a gratidão não é dívida. Minha mãe me botou no mundo, velho. Você acha que eu não tenho uma gratidão extrema por ela? Por tudo que ela foi, tudo que ela passou. Minha mãe foi camareira, pô, para me sustentar, para não faltar comida numa época que meu pai se separou dela e não pagou pensão. E eu brigava com minha mãe para não processar meu pai, para meu pai não ser preso por causa de falta de pensão. Porque acho que hoje ainda é assim, né? Se você não paga a pensão pro seu filho, você vai preso. E eu brigava com minha mãe estando certa, para eu não ver meu pai preso. E minha mãe ficava no sinuca de bico. Minha mãe foi ser camareira de motel, rei, para me criar, para não faltar nada na minha mesa. Eu nunca passei necessidade, graças a ela, mas eu não tive uma vida farta, sabe? Muito, muito legal. Eu não passei necessidade, mas também não foi um negócio fácil para passar. Por que eu tô falando isso? Porque eu sou extremamente grato a ela. Foi Dia das Mães agora, eu fiz uma homenagem para ela aqui, me encontrei com ela, pô, dei um presente bacana para ela, passei com ela, pô, já não moro com ela há um tempo. Foi muito bom.
Mas imagine se ela quer que eu faça isso todo dia. E se ela alega para mim que eu tenho que fazer porque ela passou por isso, por aquilo. Talvez, se você encara de gratidão como dívida, talvez você não aceitasse nenhum dos favores que seus familiares ou que seus amigos fizeram por você. Porque você não gostaria de assumir essa dívida. Faz sentido? Então eu vejo tias que fazem de tudo pelos sobrinhos quando isso deveria ser função dos pais. Eu vejo filhos que fazem de tudo pelos irmãos que deveriam ser funções dos pais. Filhos que invertem a polaridade e querem ser pais dos pais. Ah, meu pai brigou com minha mãe brigou com meu pai porque meu pai está traindo minha mãe. E BO de seu pai e de sua mãe, você não entra em nada ali. É um modelo de relação que eles construíram. Quanto mais você meter a agulha no vespeiro, mais você vai se ferir. E no final, eles dois ainda vão se dar bem e vão ficar irritados com você. Quem nunca ouviu falar sobre um modelo de história assim? Caio, que diabo isso tem a ver com dor? Tudo. Toda demora nos resultados de dor crônica está ligado a uma espera dentro das relações. Dentro das suas relações amorosas, familiares, de amizades sociais do trabalho. O que você está esperando para fazer? Você está no que você quer fazer ou você está vivendo o sonho de outras pessoas, cumprindo tarefas que são de outras pessoas? Outro papo, você tem momentos de lazer sozinho? Por exemplo, Fonte Nova é sagrado para mim. Bahia vai jogar, eu tô na Fonte Nova, sagrado. Porque é o meu momento de lazer individual. Se eu tenho lazer só com minha noiva, só com minha mãe, só com meus irmãos, só com meus primos, eu não começo a cultuar em mim o que é bom para mim. Eu posso estar vivendo o que é bom para os outros. Entende? Então eu vejo mães que acabam com sua própria vida para cuidar de marido, de pais e de filhos. E omitem a sua própria vida e o seu próprio prazer. Quando essas mães queriam, pelo menos uma vez na semana, ir para uma casa de praia, ir pisar na areia e caminhar na praia, coisas simples, mas coisas que gerem lazer sozinho. Ninguém está dizendo aqui que você não pode mais se divertir com sua família ou com quem você ama. Eu só estou te dizendo que você tem vários papéis. Um papel que você deve cumprir dentro da sua família, dentro do seu relacionamento, dentro do seu trabalho, e um papel que você deve cumprir com você, porra. É IPTU existencial. É débito automático. Você não vê a cor da grana entrar na conta. Entrou na conta porque você pagou o seu IPTU existencial. Para morar dentro de você, você tem que pagar, porra. E pagar esse IPTU existencial é um momento de lazer consigo mesmo. O que é que você faz de lazer sozinho? Pessoas com dor crônica geralmente nunca ouviram falar disso. Se ouviram, foi lá no Bright Spot, no ponto no tempo que não tinha dor, e que ele, caramba, tá vivendo bem, com confiança no corpo, fluidez, faz os movimentos com segurança. Mas não, passou por uma cascata de profissionais de saúde que falaram para ele que se ele tropeçar, ele pode ficar paraplégico porque a ressonância está muito desgastada, tem 3 hernias de disco, uma tá batendo no nervo, você tem mielopatia. Então, informação é tratamento. E eu espero que com essa aula vocês tenham entendido isso. Beleza? Vou deixar tudo isso aqui disponível aqui no Insta, no YouTube, no podcast Fiz Insight lá no Spotify, no Apple Podcast, tá? Se alguém tiver pergunta, pode jogar nos comentários, que agora são os recados finais. Bom, pessoal, recado final, hoje é 13 de maio, amanhã é 14 de maio, amanhã é o último dia para você se matricular na formação BeExpert. 6 vagas apenas, com desconto de 4K. R$4.000 de desconto para a formação BeExpert, somente 6 vagas amanhã. Dia 15 vira o lote, o valor vai aumentar. Amanhã também é o último dia para você subir para a mentoria Expert, você que já é aluno BeExpert, subir para a mentoria. A mentoria começa dia 20 de junho, então estamos aí a 37 dias da mentoria. Quem é aluno da formação BeExpert e que está com a anuidade vencida, caso suba para a mentoria, o BeExpert cai 70% de valor.
Se você não está com a anuidade vencida, a renovação do BeExpert cai 50% do valor. Então, é hora de você sair de cima do muro, buscar a vida que você deseja, agora ciente de que o seu professor, mentor aqui, está consciente de que não pode fazer sua parte. Que ele precisa te mostrar o que você tem que fazer e você tem que executar. Porque não é para todo mundo. Tem aluno faturando 18 mil reais, tem aluno faturando 33 mil reais, 37 mil reais por mês. Tem aluno que já bateu 60 mil reais no mês. Entende? Não é para todo mundo. É para fisioterapeuta que está incomodado com a média. Então eu tô cansado de trabalhar naquela clínica e ganhar meus 1.400 conto todo mês, meus 3.000 conto todo mês. Tô cansado desse SUS que me faz atender 20, 25, 30 pessoas por hora, com estagiário, que não sei o que, eu não posso exercer o que eu sei, isso prejudica o meu raciocínio clínico? Sim, claro que prejudica. Claro que prejudica. Como é que você está aprendendo a nata do tratamento da dor e você está se submetendo a um nível de trabalho que você não pode exercer o que você aprende? Você acha que você tem memória de elefante? Você não tem memória de elefante, velho. Você vai esquecer e vai jogar seu dinheiro fora. Ninguém está dizendo aqui, véi, se demita do SUS. Ninguém está dizendo isso. O SUS precisa de você bem. Agora entregue seu resultado lá no SUS e mostre seu resultado. Porque aí o particular chega. Ou você acha que o seu paciente particular quer ser atendido no ambiente do SUS. Vamos lá. Se você segue a minha história aí no YouTube, você percebeu que em 2017 eu tive 2 episódios de diarreia com sangue e procurei 3 proctologistas pelo plano de saúde e os 3 queriam me empurrar tratamentos assim que eu ficava com muita repulsa. Eu fui fazer um exame de biópsia, que teve que mandar a biópsia com colonoscopia, né? Pro Imagipad, que é um laboratório boladão aí que faz anatomia patológica para saber se a parada é câncer, se não é. Eu fiquei 3 noites sem dormir. 3 noites seguidas, parecendo um urso panda. Tudo isso aqui tava preto, que eu não conseguia dormir. Com medo de estar com câncer de intestino. Sabe o que é que eu fiz? Na época, era dinheiro para... Hoje, só para você ter ideia, a consulta do cara é 1.500 conto. Mas na época, a consulta custava R$750. Eu fui lá e paguei a consulta O cara é proctologista e gastrohepatologista aqui em Salvador. Foi professor da Universidade Federal da Bahia por anos. E tem um grande nível de experiência clínica. Eu cheguei no cara, nesse proctologista, e ele perguntou: e aí, Caio, você é tão jovem aqui no meu consultório, isso não é comum. Como é que tá a sua vida? O que é que você tem feito? Eu não me esqueço dessa pergunta, velho. Sabe por quê? Quando a gente tá desesperado, achando que vai morrer, achando que tem câncer, sem dormir, achando que nossa dor é grave, que tem alguma merda na nossa coluna fazendo doer, a gente tem um bocado de pensamento automático, porque o ser humano é catastrófico. Você não tá sozinho nessa. Eu também tenho esses pensamentos. Só que hoje eu sei ver esses pensamentos de fora, navegando como se fossem as nuvens no céu, se movimentando ao longo do dia. Quando eu tô no trânsito e eu vejo um carro passando no retrovisor, é um pensamento que está indo e fluindo, e eu tô sentado diante de um rio e as folhas estão caindo no rio e a correnteza está levando essas folhas. Eu ficava em cima da folha, dentro do pensamento, sofrendo com aquele pensamento. Hoje eu sei sair, vir para a margem do rio e analisar os pensamentos de fora e entender que eles não fazem parte de mim. Eles passam por mim, mas não fazem parte de mim. E eu sei julgar se aquele pensamento tem utilidade ou se aquele pensamento é inútil. Eu sei diferenciar se aquele pensamento faz parte da realidade ou se é apenas uma projeção catastrófica de futuro. E quando uma projeção catastrófica de futuro, eu sei fazer o solving problems, né? A resolução de problemas. Para, naquele cenário, eu já saber o que fazer e não ficar ansioso. Só para você ter uma ideia, quando eu tive crise de abstinência, quando eu tentei parar de fumar sem auxílio de terapeuta e psiquiatra, minha mão esquerda ficava tremendo no meio da rua do nada. E quando eu aprendi a fazer
o processo de descatastrofização, de registro de pensamentos disfuncionais, quando eu começava a fazer o processo, eu via minha mão parando de tremer, minha respiração normalizando. E assim, muita gente vai te ensinar a fazer relaxamento progressivo através da respiração. Ele é útil até certo ponto. Chega uma hora que aquilo começa a ser uma rota de esquiva experiencial, uma rota de fuga da sua ansiedade, dos seus pensamentos negativos, da sua dor que está querendo te ensinar alguma coisa. Porque toda vez que ela vem, você faz o relaxamento progressivo, anula aquela sensação e posterga o aparecimento da mesma. Porque você não está ainda enfrentando, você não está ainda trocando o comportamento de enfrentamento por de evitação, ou de evitação por enfrentamento. Você ainda está evitando fazendo isso. Então existe uma maneira de se fazer isso, adequada através de dessensibilização sistemática. Existe uma maneira adequada para normalizar o sistema nervoso dos nossos pacientes com dor crônica. Beleza? Perdi o fio da meada de novo, mas o que eu quero dizer para vocês é que não é para todo mundo. Se você estiver disposto, o link está no perfil e você preenche seu formulário. Só tem 4 vagas e vai virar o lote 15 de maio, amanhã é o último dia. Então eu espero que você preencha seu formulário, tenha seu formulário aprovado através da minha análise e seja parte de um grupo que está fazendo história, véio. Um grupo que está se ajudando todos os dias. Hoje, lá dentro daquele grupo, se eu mostrar a zoada que foi de manhã cedo naquele grupo hoje, vocês ficam loucos, né? Então, só o grupo do WhatsApp já está valendo o investimento da mentoria. Então, os recados eram esses. 6 vagas para o BeExpert, com R$4.000 de desconto. Último dia amanhã, virada de lote dia 15, vai aumentar de preço. Não é que você só tem até amanhã para se matricular, não. Você pode se matricular daqui a 40 meses, mas o valor vai estar mais alto. Outra coisa, a mentoria começa dia 20, faltam 37 dias para começar. 10 a 13 de julho a gente vai ter a segunda edição do nosso evento presencial de 4 dias dessa vez. Enfim, para quem é mentorado. Estou esquecendo de alguma coisa, mas se eu lembrar eu falo nos stories. E se você ficou com alguma dúvida sobre tudo que a gente conversou nessa live, sobre dor, sobre os programas educacionais, os processos psicológicos que ajudam fisioterapeutas a tratarem dor de uma maneira mais assertiva, você vai na minha caixinha dos stories que eu vou deixar agora e manda sua pergunta que eu te respondo em vídeo, beleza? É isso. Muito obrigado quem acompanhou até o final, muito obrigado quem passou por aqui. Já estará disponível no Spotify, no Apple Podcasts, no YouTube e aqui no feed do Instagram. Beleza? Grande abraço, pessoal. O movimento é vida.